Olá, pessoal. Shabbat Shalom. É Shabbat sempre Shalom. muito gostoso estar com vocês aqui no canal Israel no Caminho. É uma coisa muito importante para nós. Podemos colocar para vocês que recebem a gente com tanta alegria, com tanto carinho, o nosso entendimento do estudo dos textos das Parashot. A gente aprende tanto com esse estudo que vocês não imaginam. Muito. Tá? E então eu sou o Alexandre Srabotniak, estou aqui no Canadá e hoje nós temos uma pessoa muito especial que está em Israel. É o Haim Kulok. Shabbat Shalom, Haim. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Alex. Muito gosto, um gosto muito enorme, muito emocionante poder estar juntos, falando da criação, das nossas leis por Hashem, aqui com você no programa. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. O Haim, na verdade, ele começou a fazer parte desse nosso grupo há pouco tempo e já está cheio de ânimo de compartilhar as coisas que Deus tem falado para ele. E dessa vez nós estamos na paraxá chamada Shoftim, Juízes. Ela está na Torá, em Deuteronômio 16, do versículo 18 até 21, versículo 9. Na Haftará, Isaías 51, 12 a 52, 12. Na Brit Hadashah, Atos 3, 22 a 23. Bem curtinho, mas importante. E Terrilim, os Salmos 17, cheio de coisa para o nosso coração. E eu gosto muito de situar, de relembrar, quando a gente está em Deuteronômio, nós estamos, na verdade, nos últimos 2 meses dos 40 anos, os últimos 2 meses antes da entrada do povo de Israel para a Terra Prometida. Moisés está preparando, nesses 2 últimos meses, o povo, falando o que Deus fala para ele, né? Ensinando o povo a como estar preparado para entrar nessa Terra Prometida. O interessante é que essa geração não é a geração que saiu do Egito, porque eles foram infiéis, eles morreram todos, e agora estão filhos, netos, e tem também crianças da época da travessia, ou seja, que tinham menos de 20 anos de idade, esses também estão presentes nesse momento. E nessa paraxá começa em Deuteronômio 16, versículo 18, diz assim: Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, não tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Então Deus está dizendo assim: olha, vocês precisam se organizar e para que essa organização aconteça, você precisa de alguém que te ajude a saber se você está fazendo as coisas certas ou não. E esses são os juízes, os shoftim. Mas eu gosto de traçar um paralelo. A gente está falando dos últimos 2 meses nos 40 anos de deserto. Eu gosto de voltar aos primeiros 2 meses nos 40 anos de deserto, né? E aí a gente volta lá para Êxodo 18. Em Êxodo 18 é a época que Jetro, o sogro de Moisés, visita ele e Moisés conta para ele tudo o que está acontecendo. E Jetro fica olhando o que ele está fazendo. E ele falou assim: você vai se matar e matar o povo fazendo isso. Aí ele, como consultor, né? Ele diz para ele: olha, deixa eu te explicar uma coisa que eu acho que você deve fazer. E no versículo 21 de Êxodo 18, ele diz assim: na verdade, começando no 20: Oriente-nos
quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Então, primeiro instrui o povo. E aí ele diz no 21, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Perfeitamente. Deus organizou. Lembra, o povo judeu era um povo escravo, eles não tinham organização, eles tinham que obedecer. E agora, quando eles começaram a jornada deles no deserto, Deus falou assim: deixa eu organizar esse povo. Né? Ele deu essa organização. Ele deu essa organização até mesmo antes de dar a lei, porque a lei foi dada em Êxodo 20, e nós estamos aqui em Êxodo 18. Nosso Deus é um Deus de organização. Raim, você concorda com essa minha afirmativa? Perfeitamente. Deus é um Deus que organiza a vida de zero até o dia final e depois dele também. Deus ele deve ser seguido, porque quem segue as orientações de Hashem jamais vai ter surpresas. Se ele seguir, ele vai ter tudo de bom, tudo, todas as bênçãos chovem sobre ele, desde os primeiros dias de vida, passando por todos os portões que é necessário passar para chegar à vida adulta, o casamento com alguém que realmente o segue. Agora, todas essas leis só te levam a um bom destino, né? Se eu pudesse comentar com você, Alex, e com quem nos estiver ouvindo, com a graça do Senhor, a geração que cresceu no deserto não conheceu nem o trabalho da escravidão e o futuro teórico que se lhe apresenta o faz pensar muito sobre por que devo atravessar o Jordão. Afinal, existia um grupo de judeus que andavam no deserto que diziam: por quê? Eu não quero a promessa que me deu de leite e mel. Eu vou ter que ir atravessar, a fazer guerras, a plantar o chão, a dobrar as costas para carpir, para plantar, para produzir. Eu não, eu prefiro ficar na espiritualidade do deserto, recebendo maná todo dia. Por que eu preciso ir para lá? Por quê? Por quê? Eu cresci no deserto, eu sou cria do deserto, com comida todo dia, com a espiritualidade de Deus. Eu, eu, eu não tenho porquê. O ser humano sempre procura esse lado, e houve, né? Gente que foi fazer espionagem dentro de Israel e volta e fala mal daquilo, e fala mal porque não quer ir. No fundo, tem um grupo que não quer ir para lá. Não, deixa eu aqui. E Deus não gostava disso, né? Deus falou assim: Deus não gostava cara, disso. eu tenho uma promessa para você, mas é você que tem que dar o passo. Deus abre a boca da terra e engole todo mundo. Quem não entendeu a vontade do Deus de verdade, do Deus de Israel, que preferia cama, comida e roupa lavada, ao invés de ir lá batalhar, fazer, lutar, de brigar e de Exatamente. conquistar, porque Deus, se Deus faz uma promessa, Haim, se Deus fizer uma promessa para você, se Deus fizer uma promessa para mim, se Deus fizer uma promessa para você que está ouvindo, pode acreditar. Deus vai realizar. Mesmo que você não queira, Deus vai realizar. E foi isso Não, que ele fez. existe uma frase, Alex, desculpa te interromper, Pode, se pode. eu não me engano, em Eclesiastes, que diz: não peça muito coisas ruins a Deus, cuidado, porque ele faz o que ele quer. No É isso sentido de aí. cuidado o que você vai pedir a Hashem, porque pode ser que ele faça.
e você vai ser o culpado de ter feito isso. Bom, não importa, continua. Muito Então, bom a tua mas é uma coisa linha. interessante, lá no Deuteronômio 17, né, é, tem um ponto que ele mostra um pecado, que ele diz assim: esse pecado faz mal aos olhos do Senhor. E é o pecado da idolatria. E esse era o maior problema do povo. O povo era idólatra, por quê? Eles viviam numa nação idólatra, que é o Egito, né? E aí ele diz assim, claro, no versículo 3 do Deuteronômio 17, diz assim: For servir a outros deuses, se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Se essas pessoas fizerem isso, Deus vai ficar muito bravo, muito bravo. Foi isso que impediu aqueles descrentes a entrarem na Terra Prometida. Na Terra E, Prometida. eu julgo isso como o maior pecado, né? Que para Sim, Deus, se existe um pecado que a gente pode dizer maior, é dizer que Deus não é Deus. Se eu fizer tratar de idolatria é, e disser Deus não é Deus, é isso que eu estou dizendo, Deus vai ficar muito bravo, porque Deus é um Deus ciumento, Deus é o criador de tudo e de todos, e ele fica muito aborrecido quando as pessoas não reconhecem isso. Então, você conhece alguém que não faz isso, que não reconhece a Deus de verdade, avisa para ele, porque Deus está bravo com essa pessoa. sim. É algo impressionante. Uma coisa interessante é quando Deus dá uma promessa para você, ele também faz uma outra coisa. Ele dá os recursos necessários para você. Aí, se você for em Deuteronômio 20, Sim, versículo 2, 3, ele diz assim: o Moisés dizendo, mas é Deus que mandou dizer, né? Ouve a Israel, hoje vos achegueis à peleja, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. perfeitamente. É isso, e isso Perfeitamente. vale hoje, Isso Raimund. vale hoje. Isso vale hoje. Isso valeu semana passada, quando, se você me permite, né? Claro. Alex, quem esteve em Israel, quem acompanhou a notícia séria em Israel, nós, povo, o povo de a pé, como a gente costuma dizer em hebraico, o povo de a pé, não sei se vocês usam essa expressão, achávamos que Irã era um monstro preparado por uma guerra sangrenta, terrível, e no fundo ele é um dragão de papel. No fundo, é um dragão de papel com tudo que ele bombardeou, com tudo que ele destruiu dentro de Israel. É um dragão de papel. Para quem assistiu, tem ideia. No primeiro dia, Israel terminou com pelo menos acima de 10 personagens políticos importantíssimos no Irã, cientistas de bomba atômica que não se acha em cada esquina. Deus nos ajuda a todo momento, com tudo que nós não seguimos as suas leis. Imagina se seguíssemos, né? Como seria bom. Pois é. Porque ele nos dá todas as ferramentas, é um Deus que te dá tudo, é um Deus que te oferece tudo. Faça como eu te falo, e você verá como leite e mel jorra para você. Você não terá dificuldade. É verdade, é verdade. E a gente tem um nome para esse nosso Deus que traz essa garantia, que traz essa salvação, que é Yeshua, né? É Yeshua, A Yeshua, a perfeitamente. própria palavra Yeshua, o próprio nome Yeshua,
significa salvação. Yeshua Salvação. é Sim, a nossa salvação. E uma coisa claro. muito interessante lá, se a gente for agora de novo para Deuteronômio 18, ali aparece uma promessa. Sim, Moisés sim, era um profeta grandioso, né? Ele era alguém muito especial. Só que ele fala agora da promessa de um outro profeta. Ele diz assim, no versículo 18, Deuteronômio 18, ele diz sim. assim: O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe. Horebe é o Monte Sinai, né? No dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. O povo tinha medo de Deus, Deus tinha uma voz tão estrondosa, tão poderoso, o morro, o monte tremendo, cheio de fogo. O povo falou: ai, 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 Perfeitamente, vai lá, Moisés, fala com ele e perfeitamente, depois você conta para a gente. É isso. perfeitamente. Aí parece ser que dentro da mente do Senhor, se perdão que eu entro tão fundo nisso, ele começa a entender que o povo precisa de alguém humano, que ele, com toda a sua força, falha pela grandeza. E a pequenez do povo precisa de alguém da sua altura. Que o povo tem medo da voz e do fogo que está acima dele e das mortes que o povo viu ele causar a pessoas que não mereciam continuar em vida, né? É Os verdade. filhos de Arão e os revoltosos e suas famílias foram todas aniquiladas porque as ordens de Deus são essas, né? Faça o que eu falo, eu sou o teu Senhor. Eu ordeno para que tudo vá bem para você. E Deus repete isso o tempo todo, porque O tempo todo, o a tempo gente todo. esquece. É. Ai, a gente esquece quem é o nosso Deus. Nós não Então podemos esquecer. aí você começa a, desculpa que te interrompo. Não, não. Aí você começa a analisar a frase que Moisés diz ao povo: virá um profeta que dirá o que fazer, e aquele que não ouvir este profeta será eliminado da Keilah de Israel, como explicar. É verdade. Então, se eu de repente paro e começo a analisar essa parte e pensar, eu chego a, eu chego a determinadas conclusões, Alex, que em que momento ele elimina. Então, você chega à conclusão de que 2000 anos atrás, depois surgiria a figura de Emmanuel, Deus é conosco, Yeshua HaMashiach, e virá com isso a, o Apocalipse. E virá no Apocalipse o julgamento. Os anos que se passam entre isso para Hashem não tem o sentido que tem para nós. É, Temos que lembrar que no julgamento todo joelho se dobrará e toda boca, toda língua falará. confessará. É verdade. É verdade. Sério? Então, é nesse momento, quando não foi ouvida a voz do profeta, é o momento onde definitivamente aqui acabou as férias de verão, né? Gostei dessa analogia aí. Você sabe o seguinte: Moisés proferiu isso mais ou menos uns 1400 anos antes de Cristo, né? De Cristo, 1400 anos, É. perfeitamente. 700 anos antes, tinha um profeta poderosíssimo, fiel a Deus ao extremo, chamado Isaías. E aí, em Isaías 51, ele diz assim: ele está falando exatamente desse profeta prometido. E, e esse profeta prometido, ele recebe isso aqui. Eu sou aquele, versículo 12 de Isaías 51. Exato. Eu sou Eu sou aquele. aquele que vos consola,
Quem os és sacrifícios tu para controlam. que temas o homem que é Perfeito. mortal, ou o filho do homem que se Lindo, tornará lindo. em feno? A gente vira pó, gente. E te esqueces do Senhor, não pode esquecer do Senhor que te criou, Sim. que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador. Angustiador é Furor do angustiador. Satã e Analisem as todas as palavras, suas Senhor. ordens, né? Quando se Exatamente. prepara para destruir, ele só quer destruir. Mas esse nosso profeta que hoje nós conhecemos, que é Yeshua, ele Isso. apareceu em carne e osso há 2000 anos atrás. E ele fez uma coisa extraordinária. Ele pagou o preço do pecado do Raim, do Obrigado. meu, do E seu, de todos nós. de todos nós. Só que É, a gente tem que se apropriar disso. A gente tem que dizer, Yeshua, eu é. entendi quem é o Senhor. Eu Ah, entendi o teu sacrifício. Eu entendi o preço extraordinário que o Senhor pagou. E eu aceito. sim. Eu me aproprio disso. Ajuda-me a servir com alegria. Você gosta dessa declaração, Raim? Eu adoro. Eh, Quando você interioriza Jesus em você, você começa a passar, sentir, sentir algo que mexe com você, ao saber que eu estou andando pela rua, a caminho do supermercado ou a caminho da farmácia, de onde você quiser, e sinto que toda a minha liberdade vem do fato de que ele deu a vida por mim, ele deu o sangue por mim. Falamos em Shoftim e às vezes importaria comentar, Alex, que a Yoshua tinha uma visão sobre a justiça muito mais evoluída do que talvez o que escreve Shoftim. A ideia de justiça de Yeshua era a compreensão entre os seres humanos, a não agressão entre nós, o suportarmos um ao outro para vivermos em harmonia, para daí podermos criar um sistema justo no mundo que equivalha a viver uma vida diante do Senhor. Uma vida de Já valor, que né? falamos de Shoftim, né? É. Então, e na verdade é o seguinte: a gente por si só não sabe seguir essa lei, É, não sabe exato. seguir essa ordem, por mais instrução que nós tenhamos recebido. Então, essa é a importância do shoftim, dos Do juízes, né? Shoftim. Que Ok. é alguém que vai pegar e vai mostrar: olha, isso aqui é o que está escrito, isso aqui é o que você está fazendo, tem Cê- diferença. Hã? É, 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 Então, é o produto em bruto e o produto já metabolizado, já feito verdade, quando Yeshua te pede suporte, perdoe, dê outra face, saiba suportar isso para criar um mundo melhor, né? usando uma palavra que você falou, a gente tem que metabolizar direito, porque tem muita gente metabolizando errado. Bom, isso Mas, já, olha, eu acho que a nossa conversa pode ir horas adiante, mas ora, eu sei que vocês também têm outros afazeres, o Raim também. Eu queria ir para os Salmos. O Salmo 17, ele é muito lindo. sim, E sim, Salmo 17. tem um versículo ali que mexeu comigo tremendamente. Ele é o versículo Vamos ver. 6 que diz assim: Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Gente, clamemos a Deus, porque Deus quer nos ouvir. Você está tendo dificuldade com alguma coisa? Dificuldade de relacionamento, dificuldade com trabalho? Clame a Deus. Dobre-se perante o nosso eterno Deus.
pode ser de joelhos, pode ser em pé, mas tem que ser de coração sincero. De coração sincero. Dobre-se perante Deus e clama a Ele. Diz: Deus, olha o que está acontecendo. Eu sei que o Senhor sabe, mas olha o que está acontecendo. Eu quero mudar esses detalhes na minha vida. Ajuda-me, meu Deus, ajuda-me. Não é um bom pedido? Não gosta desse Eu pedido? vejo, muito bom, muito boa a tua explicação. Eu, do meu lado, vejo dentro do Salmo 17 parte daquilo que Yeshua diria em Getsemane ao seu pai antes da crucificação. E ele diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Ele pede para os irmãos se afastarem para ele poder falar com Hashem a sós. E você lê nisso, levanta-te, Eterno, afronta-os, arrasa-os, livra-os do ímpio, a minha alma, com a tua espada. Ele também tem sentimentos humanos, ele também não quer cumprir a última parte que ele sabia que ele ia cumprir. Mas, mesmo assim, ele implora a Deus, né? Ele foi obediente, né? E Ele ele foi obediente. Ele foi Graças a obediente, Deus, porque a graças a Deus. obediência dele é o que trouxe a nossa salvação. Gente, Sim. a gente quer desejar para vocês um Shabat com muito shalom, com muita paz de Deus. O Amém. shalom é mais do que paz. O shalom é algo completo, é a Ao plenitude. completo. E nós desejamos para você e para sua família essa plenitude. Raima, Amém. alguma palavra final aí para a gente? Sim, eu costumo aproveitar sempre que posso, inclusive nas nossas orações com o grupo de Arada. Oremos, oremos, por favor, oremos. Deus sabe exatamente tudo o que você precisa e tudo o que você quer, e tudo que. Agora, ele quer que você peça, ele quer que você peça, porque sempre foi assim. Porque a hora que o primeiro homem pôs o pé dentro da água, as águas se abriram para atravessar a saída do Egito. E em outras coisas, a hora que o homem pediu que eu quero carne, porque maná não é suficiente, choveu carne do céu, porque Deus satisfez a vontade do homem, não? Já que ele quer carne, a maná não é suficiente para ele. O ser humano sempre com as suas coisas. De qualquer maneira, uma bênção muito grande a todos, que tenham um Shabat muito sublime, que levantem a sua alma a Deus, porque é isso que Ele quer, é isso que Ele quer, e que vivamos Hashem no dia de Shabat. Amém. Shabbat shalom, gente. Até mais. Shabbat Sempre shalom. bom estar com vocês. Tchau. Amém, amém. Bye.